Esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o nosso tema de hoje é como aplicar a inteligência artificial nas contratações públicas. E para falar sobre esse tema extremamente importante, nós trouxemos o cara da inteligência artificial, nosso amigo querido Gustavo Tato. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, gente. Que prazer estar aqui com vocês, hein? Obrigado pelo carinho e pelo convite. O prazer é todo nosso e eu tenho certeza que quem já nos assiste está muito curioso para saber como funciona toda essa tecnologia, né? Que é algo tão importante, mas que ainda traz muita dúvida pra gente, né? Um tema super atual que tá vindo agora, né? A gente até brinquei com a Michele, recebi hoje um e-mail de uma empresa que eu não posso falar o nome, afinal de contas ela não nos patrocina. Ainda? Mas oferecendo o serviço de inteligência artificial. Então eu acho que é o momento realmente da gente começar a falar sobre isso, como que isso pode evoluir, como que isso pode ajudar. Mas antes da gente começar dando spoiler aqui, eu vou lembrei hoje, eu vou pedir pra você que tá nos assistindo no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal no @podelicitar e segue também no Instagram no @pod.listar. Não esqueci, viu? É isso. A gente tá falando de inteligência artificial. Eu tenho algoritmos e a gente esqueceu exatamente. Eu preciso usar o algoritmo ao meu favor. É isso, hoje a gente fez direitinho, né, amiga? E hoje eu tô muito feliz, porque hoje a gente tá trazendo aqui a equidade hoje. Porque eu tenho um colega biólogo, gente. Ridículo. A gente já entrevistou uma série de bacharéis em direito, uma série de administradores, mas hoje eu tenho um colega biólogo aqui para fazer companhia, que além de biólogo é também administrador formado, servidor público federal do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, atua como pregoeiro e agente de contratação, presidente da Comissão Permanente de Licitação, já atuando nesse ramo de licitações e contratos há mais de 13 anos. Além das graduações em Biologia e Administração, tem pós-graduação em Gestão da Biodiversidade e é mestrando em Administração. Professor e facilitador do ENAP e, além disso, atua em diversos projetos, como professor também dando aula não somente no Jardim Botânico, mas em outras esferas, e também nos projetos como a Agenda Ambiental da Administração Pública, o A3P, Comitê de Integridade, entre outros. Com esse currículo incrível, seja bem-vindo, Gustavo. Meu Deus! É muita coisa, né? Isso porque a gente já deu uma enxugada aqui. É porque eu tenho certeza que ele omitiu toda a parte da biologia, das publicações com plantinhas. Porque a gente faz isso. Quando a gente faz a transição de carreira, a gente muda o currículo para aquilo que melhor adapta, não é isso? Esses dias eu recebi uma dica de um professor que me mentora bastante. Ele falou, então, tira aquela parte de biólogo do seu Instagram. Me deu uma dor no coração, assim, sabe? Suprimir essa informação. Mas no contexto em que eu estou hoje de administração, de fato, fez muito sentido. E a gente tem que focar nas coisas, né, Bárbara? Que é uma mudança de carreira, né? A biologia mora no coração, não tem a menor dúvida disso. Acho que é o curso mais bonito que tem no mundo. Ah, gente, não! É sobre isso, Brasil! Mas fui para um outro lado, fui para a administração e tá tudo bem, tô muito feliz, na verdade, tá tudo tranquilo mesmo. Pois é, quando eu ia para a formatura da biologia, enquanto era do Conselho Regional de Biologia, a gente às vezes era convidado para abrir a formatura dos biólogos. E aí eu fechava o meu discurso falando, sejam bem-vindos ao estudo da vida. É muito bonito dizer que a gente estuda a vida, né? Mas a verdade é que a gente fez uma transição de carreira e aí a gente precisa dar uma enxugada, porque aquele Lattes que foi alimentado ao longo daqueles anos de graduação com milhares de resumos de congresso não servem para mais nada. Então a gente dá uma reformulada nesse currículo e aí a gente começa a construir um currículo pro outro lado. Lavou a alma hoje, né, bonita? Ela lavou a alma, que já tá renovada. Mas vamos então falar do que muito interessa para quem nos assiste. E vamos de primeira pergunta. Vamos começar bem devagarinho pra gente avançar com as questões realmente de contratações públicas, mas eu acho que o princípio é entender a base. Então, nesse sentido, para quem nos assiste, Gustavo, como que funciona a inteligência artificial e quais são os princípios básicos, né, para adotar essa tecnologia? De novo, Bárbara, a gente sai na frente, tá? O princípio básico de funcionamento de inteligência artificial é estatística. E a gente, biólogo, viu muita estatística na faculdade. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque a gente está tratando a inteligência artificial como algo muito novo. Só que o pai da inteligência artificial já morreu de velho. É muito antigo. Isso data de pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento de tecnologia, é óbvio que não é da forma como a gente vê hoje, mas pensar sobre inteligência artificial, sobre aprendizado de máquina, aprendizado profundo, isso
muito antigo mesmo, tão velho que os pais já morreram. Né? Então, a gente já nivela por aí. Esses dias eu fiz uma postagem e um amigo meu, pesquisador do meio acadêmico, da Embrapa, ao lado do Jardim, falou: eu uso IA desde 2014. E eu me lembro do Cezão rodando os modelos de mapeamento digital de solo, usando aprendizado de máquina e grandes modelos de Big Data, inclusive, isso eu acho que hoje está mandando na inteligência artificial. Então, assim, só nivelando, não é novo. O que é novo da inteligência artificial para a gente? A entrega para a sociedade. O meio acadêmico lida com a inteligência artificial há muito tempo. Março de 2023, a OpenAI era aquele cavalo paraguaio que ninguém estava olhando para ele, de repente ele saiu, disparou na frente e lançou o ChatGPT 3.5. Perceba, o 3.5 já existiu o 3.0, 2.0, 1.0, tudo isso rodando no meio acadêmico. Quando populariza e entrega o 3.5 para a massa e diz usa, na verdade, o que a empresa está fazendo? Ela está colocando os usuários para melhorar o próprio modelo, porque a gente está falando de aprendizado de máquina, quanto mais pessoas usando, mais rica a inteligência artificial fica. Só que se a gente parar para se lembrar um pouquinho, vocês já foram fazer login no Google uma vez. Aí aparece um quadrinho dizendo: marque todas as faixas de pedestre, marque todas as bicicletas, marque os semáforos. Você, trouxa, está treinando gratuitamente os veículos autônomos do Google. Você está ensinando para o carrinho do Google, que não precisa de motorista, o que é uma faixa de pedestre, o que é um sinal onde tem uma bicicleta, onde tem uma motocicleta, onde tem um carro. Isso tudo é aprendizado de máquina. Já está aí há muito tempo a gente preenchendo o CAPTCHA, se sentindo um pastel, apertando onde tem uma faixa de pedestre, onde tem um pedestre, onde tem um cachorro. A gente, na verdade, já está treinando máquinas gratuitamente há muito tempo. Então, em março de 2023, a coisa explode, porque quando uma startup, que já era um unicórnio, já era uma empresa avaliada em mais de 1 bilhão de valor de mercado, disponibiliza para o público uma IA generativa, que a gente vai falar melhor dela, mas que funciona, que impressiona, que faz cair bochecha de rosto de tão emocionante que é ver aquilo, as big techs ficam loucas, e aí começa todo mundo a correr para trás. A gente viu, inclusive, um episódio de um dos grandes líderes de uma das big techs, não vamos falar nome para não ter polêmica, dizendo: parem os avanços de pesquisa com IA generativa, a sociedade não está pronta para isso. Cara, o cara gritou aquilo porque a dele estava atrasada lá para trás. Um monte de gente correu na frente, ele só queria parar, igual o menino mimado que quer a bola. Tá na minha hora de entrar aqui, eu vou levar a bola para dentro. Foi mais ou menos isso que o cara tentou fazer, sem nomes, né? Mas quem conhece aí um passarinho já ouviu falar. Enfim, então assim, a gente já viu de tudo acontecendo, de vários aspectos da IA. Mas, de fato, março de 2023 é uma entrega, assim, para a sociedade. Vamos usar, vamos popularizar. E para entender um pouquinho como é que funciona, a gente tem que se afastar um pouquinho das regras gramaticais. Por exemplo, os tradutores de texto antigamente, se você escrevia lá, Michele foi à feira. Michele foi à feira comprar laranja doce. Como é que ele faria? Ele pegaria o substantivo, o adjetivo, por ter uma regra gramatical que diz que no inglês o adjetivo e o substantivo são invertidos. Então, ele simplesmente faria a inversão, traduziria os outros temas, adequaria o tempo verbal de acordo com regras gramaticais. A inteligência artificial generativa de grandes modelos de linguagem, os LLMs, ela não faz nada disso. Michele foi à feira comprar uma laranja doce. Michele foi. Ele relaciona Michele com foi. Depois foi com A com feira. Feira, comprar laranja doce. Ele vai fazendo o relacionamento entre essas palavras através de um processo que ele chama de tokenização. Então, ele separa as palavras. Michele foi à feira fazer tal coisa. E ele começa a ver o relacionamento entre essas palavras. Qual é a distância estatística entre determinadas palavras? Então, quando você dá um comando no ChatGPT e pergunta o que eu posso ir fazer na feira, ele vai olhar para o banco de dados dele, pensar, bom, se ele quer ir à feira, qual a palavra imediatamente após feira que eu tenho que entregar para ele? Um verbo, foi. Qual a palavra imediatamente após foi? Comprar. Qual imediatamente, estatisticamente mais provável depois de comprar? Laranja. Se é laranja, qual a probabilidade dele ter ido comprar laranja azeda ou doce? Uma doce é muito melhor. Então, ele vai construir palavras baseado em grandes modelos de linguagem, que é critério puramente estatístico.
não tem nada de gramática, não tem nada disso. Ele vai pegar um bolo de informações da internet, um big data da internet, e vai falar, nesse conjunto de dados aqui, como as palavras se comportam. Então beleza. Então, desse modelo, a gente extrapola para todo o resto. Por isso que o ChatGPT é um modelo muito falho. Ele é uma fotografia da internet entre 2019 e 2021. Ele pegou um pedacinho de tempo ali, modelou aquilo e entrega aquilo para a sociedade como se fosse a verdade absoluta. Então, se você perguntar para o ChatGPT quem ganhou o jogo ontem, ele faz a mais porca ideia, ou 3.5. O ChatGPT 4.0, ele já está linkado atualmente. Então, se você perguntar quem ganhou o jogo do Vasco ontem, ele consegue ir lá e olhar quem ganhou o jogo e te dá o resultado completo. O modelo do Chat 4.0, se você comparar com o 3.5, por exemplo, o 3.5 tem 175 bilhões de parâmetros, já é muita coisa. Se você pensar que um parâmetro acentuam-se proparoxítonas tônicas terminadas em E. Finge que isso é um parâmetro. Cara, sempre que ele encontrar uma proparoxítona tônica terminada em E, ele vai botar um acento nela ali. Isso é um parâmetro. Ele tem 165 bilhões de parâmetros. O 4.0 tem 175 trilhões de parâmetros. É muito cérebro de máquina, tá? A gente está falando de cérebros de máquina, a gente está falando de grandes modelos de linguagem baseado em redes neurais, tá? Processando uma quantidade obscenamente grande de informações que vai impactar quando a gente discutir lá na frente, quando a gente for falar de planejamento de contratação, por exemplo. Como é que você vai construir um documento? Porque o que você pedir, ele faz. Se você pegar e falar para ele, eu tenho 3 laranjas, arroz e soja na geladeira, eu quero fazer uma janta, ele vai inventar a janta. Ele vai te dar, inclusive, a receita, o procedimento de como fazer, mas ele vai inventar isso baseado em critério estatístico. Como é que a gente transforma isso no mundo de verdade? A gente tira aquele modelo do ChatGPT, que é aquela fotografia que ele fez na internet, e coloca o nosso modelo. No caso de governo, já tem empresas fazendo isso. Pega toda a legislação da 1433, da 13.303, tudo que tiver de acórdão, entendimento, jurisprudência, doutrina sobre licitações e contratos, pega esse banco de dados e sobe. Aí você diz para o ChatGPT o seguinte, olha só, agora você não vai procurar na internet no seu modelo a minha resposta. Agora você vai procurar a minha resposta baseada nesse conjunto de dados aqui. Então ele passa a te responder coisas baseadas num conjunto de dados verdadeiro e não naquela fotografia torta da internet. Inclusive tem questões éticas seríssimas para discutir a respeito disso, mas nesse primeiro momento, para a gente entender o que está sendo construído, é um modelo baseado em estatística, baseado em grandes modelos de linguagem, ou seja, um conjunto muito, muito, muito grande de dados. E quando você consulta, ou você está consultando nessa base estática, por exemplo, do ChatGPT 3.5, ou numa base atual de internet do ChatGPT 4.0, ou as empresas que estão desenvolvendo sistemas específicos para direito, para administração, você vai consultar no banco específico daquela empresa. Por exemplo, imagina todo o deck de normativos relativos à licitação e contratos, te respondendo perguntas objetivas. Acho que ninguém tem dúvida de que isso é disruptivo e muito, muito grande, assim. Então, deu para entender mais ou menos como é que funciona? Assim, a tecnologia esclareceu? Quer que popularize mais? Não, eu entendi perfeitamente, inclusive fiquei com uma frase inicial sua que disse: Google tá fazendo você trabalhar de graça, porque eu sempre achei que o fator de eu ficar marcando aqueles negócios lá era pra eu mostrar que eu não era um robô. Você é um humano. Que eu era humano, eu estava sendo enganada, me sinto agora lesada nesse momento. Mas a explicação ela foi muito didática e até muito mais aprofundada, no sentido técnico, inclusive, né, de fazer a gente compreender como essa ferramenta funciona. E você, eu disse, disruptivo, e essa é a palavra, né? Durante muitos anos a gente conversava que não era justo a gente ter que produzir com o número de servidores que a gente tinha, com as ferramentas que a gente tinha, por vezes, em mãos, e já ter os tribunais nos avaliando com inteligências artificiais, com essas mulheres tão poderosas, né? Alice, Sofia, tinha Mônica nos avaliando. E a gente sentia que a gente estava sempre perdendo, a gente estava sempre atrás para entregar um processo de qualidade. Então, a gente precisava desse equilíbrio, né? Se quem está nos fiscalizando está usando inteligência artificial, por que a gente não pode usar essa inteligência artificial para já fazer certo e não ser, né,
penalizado, né? Então, de fato, ficou claro pra gente o quanto isso pode ser disruptivo e quanto isso pode ajudar a gente na administração pública. Sim, sem dúvida, todo mundo ficou muito agoniado quando você falou que a gente está treinando o Google, porque eu, por exemplo, ficava nervosa de não saber se aquele pedacinho da faixa de pedestre ali contava ou não. Achei que era só eu. Gente, pessoa com transtorno de ansiedade. Aí você olha ali e fala, isso aqui é considerado uma faixa de pedestre ou não é considerado? Então agora eu já não vou nem ligar se eu errar a pergunta, porque eu na verdade, tô prestando um serviço Trabalho ao Google. voluntário. E para além disso, eu gostei também do exemplo que você deu com relação ao tradutor, porque foi muito criticado, né, quando a gente começou a usar esses tradutores online lá, que você coloca a frase em português e ele traduz automaticamente para outro idioma. E é muito criticado, porque realmente a tradução, para quem entende do outro idioma, quando você lê, às vezes ela fica meio desconexa, porque ele traduz literalmente a palavra e às vezes não fica com lógica. Então, você explicar o mecanismo de construção da ideia, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que a gente entendesse como funciona a elaboração de um texto, por exemplo, que a gente peça para ele fazer. Agora eu vou trazer um pouco essa pergunta mais para o nosso universo de licitações e contratos. Né? Você colocou aí como que usa o chat GPT, que está aberto para todo mundo aí, né, o 3.5, e eu queria entender se a gente já tem esses casos práticos de IA dentro de licitações e contratos, por exemplo, para a elaboração de um estudo técnico preliminar ou para uma análise de risco, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial nesses casos? Eu vou responder isso aí fazendo aqui um apontamento sobre o que Michele falou. Os tribunais de contas já estão utilizando. Gente, eu fiz uma postagem hoje no Instagram sobre isso, depois vocês dêem uma olhada, contando exatamente isso. A França acabou de lançar o Albert. Lá eles não são feministas igual aqui, então as IAs aqui são mulheres poderosas, né? Lá eles lançaram o Albert. O Albert é uma IA voltada para servidor público, para ajudar na elaboração de documentos, porque eu não sabia disso. Tive acesso a essa informação estudando para produzir conteúdo. A França é tão burocrática ou mais que o Brasil em relação ao governo. Então, o governo se compadeceu e criou uma IA para os servidores. A Letônia tem uma inteligência artificial chamada Burocrat, que atende tanto o governo quanto o cidadão. Ela é uma plataforma fantástica. Então, o exemplo que eu dei hoje foi esse. Eu li também nesse artigo. Se um cidadão passa mal, ele telefona para a IA ou entra no chatbot e diz para a IA, eu estou passando mal, estou na minha casa. A IA já sabe onde é a casa daquela pessoa, porque está cadastrada no número, já manda um táxi para lá. 3 minutos depois, a inteligência artificial tenta contato com a pessoa que está passando mal. Se a pessoa não responder, ela já manda ambulância. Então, assim, é esse nível de IA que a Letônia, leste europeu, está tratando. Aqui no Brasil, cara, a coisa tomou um rumo completamente diferente. Assim, eu tenho uma interpretação que é minha, tá? Por favor, se não vem de um artigo, se não foi avaliado por pares. Mas, assim, quem está investindo, tirando a academia, que já usa IA há muito tempo, quem do governo está investindo em inteligência artificial? TCU, os TCEs e a AGU. Só os órgãos fiscalizadores, cara. Isso é o avesso. A gente tem que primeiro preparar a base para acompanhar uma tecnologia nova e disruptiva, uma mudança na matriz de trabalho. Aí depois o órgão fiscalizador fala, beleza, agora vocês estão prontos, eu vou olhar para vocês com essa lente agora aqui, ó. Eu vou olhar para vocês com a lente de IA. Vocês já não estão usando IA? Uhum. Aqui a gente fez ao avesso. Os órgãos de controle já estão mirando para a gente com as lentes de IA e a gente ainda está no analógico. Ah, mas a 1433 é uma lei digital, ela já nasce digital na essência. Fala isso no Rio de Janeiro, cara. Vai visitar o interior do Brasil. Eu dou curso no interior para municípios, muitos municípios. 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Municípios que ainda estão enquadrados naquele abaixo dos 20 mil para a transição. Aquela polêmicazinha ali. Cara, vai lá conversar com a Câmara dos Vereadores, que tem 4 servidores, e mandar os caras fazerem segregação de funções. Então, assim, é desconexo a realidade que a gente vê de grandes centros urbanos para a realidade que a gente vê do Brasil de verdade. 5 mil e tantos municípios. Agora, indo objetivamente, diretamente na pergunta de Bárbara, as IAs fazem ETT e DFD e análise de risco como ninguém.
Vamos fazer um corte aqui, Gustavo, por favor. Repita esta informação, Gustavo, por favor. As IAs fazem ETP, DFD e análise de risco com muito mais eficiência do que qualquer ser humano. Uma técnica de análise de risco, por exemplo, que eu gosto muito é o brainstorming. Para problemas mais complexos, você junta um monte de gente e todo mundo fica tentando levantar quais são os possíveis problemas associados a determinada coisa, a determinada questão. Depois que todo mundo faz um rol exaustivo de possibilidades, aí entra a avaliação de impacto e probabilidade, para você conseguir fazer aquela matriz de alocação de riscos depois. Cara, você gastou 10 pessoas, você gastou 5 pessoas a manhã inteira. Aí você vai lá no ChatGPT, você vai lá no Gemini, vamos lembrar que tem outras IAs, tá? Tem o Gemini, tem a da Anthropic, que é o Claude, não o Van Damme, mas tem outras inteligências artificiais por aí já em uso. A Microsoft acabou de lançar dela também, Llama, com 2 L's. Não dá para usar no Brasil ainda, mas com VPN você consegue acessar fora. Tudo faz a mesma coisa, tá? Então tem um pouco do gosto de cada um. Cara, fazer um brainstorming sobre análise de risco na inteligência artificial é brincadeira de criança, cara. A capacidade de 170 bilhões de parâmetros pensarem nas possibilidades e riscos associados a determinada contratação é muito maior do que 5 cérebros trancados numa sala. A mesma coisa para ETP. Agora vão ter uns gaps. Quer ver umas coisas que a IA não consegue responder? Histórico de contratação. Hoje ela não consegue. E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que pensar que ainda não consegue. Porque na hora que você integrar a sua inteligência artificial que você está usando com o seu plano de contratações anual, ela vai conseguir ver o seu histórico de consumo. Então, ela vai conseguir responder o item 4 e o item 6 do ETP, que são sobre histórico de consumo e valor de referência, com o pé nas costas. Mas hoje, usando o ChatGPT aberto, ou pago, ou Gemini, assim, construir um ETP, pula o item 4 e o item 6, porque você não consegue prever histórico de consumo e não consegue prever o preço de referência daquela contratação. Agora, diferentes soluções, aquela discussão que a gente fica tendo muito, cara, quando você ouve Eduardo Guimarães falar disso, por exemplo, o olho brilha. O que a gente está fazendo? A gente está comprando água? Não, a gente está descedentando pessoas. Então, a gente vai comprar um filtrinho, um filtrão ou galões incomodato? Depende. Cara, quando você oferece os parâmetros para a inteligência artificial e diz, olha, 50 pessoas da Secretaria de Agricultura, todas as manhãs, enchem galões de 5 litros, porque eles levam aquilo para o campo para poder beber água durante o dia inteiro. Acabou a discussão. Já não é mais galão, já não é mais filtrinho, já é um filtro de grande porte. Quando você oferece esse tipo de parâmetro, durante essa comparação de soluções, a inteligência artificial, gente, ela é muito clara em te oferecer as diferentes possibilidades e avaliar cada uma dessas possibilidades. Então, uma das coisas que a gente pede para ela é me dê insights sobre determinado assunto. E ela faz isso num estalar de dedos. Fala aí, Bárbara. Essa questão que você falou é muito interessante a gente pensar nesse campo, principalmente de levantamento de mercado. Porque acaba que a gente fazendo ETP, eu sempre brinco que ETP não tem minuta, não tem roteiro. O que a gente tem é uma biblioteca de textos, que é mais ou menos o que a IA vai trazer, porque se a gente alimenta a IA, ela vai passar a ter frases construídas mais ou menos no mesmo padrão que vão te direcionar àquele mesmo pensamento. Então é como se fosse uma grande biblioteca de ideias e de textos que podem ser utilizados em cada caso. E é interessante porque quando a gente fala principalmente de ETP para ressuprimento, a gente não quer pensar fora da casinha. A gente fala, ressuprimento, cara, é água. A gente sempre comprou água aqui, sempre foi filtrinho. Mas a IA talvez possa te trazer uma opção que vai ser mais eficiente do que essa que você já vem replicando há 200 mil anos. Então, pode ser uma oportunidade até de trazer uma sugestão que a própria equipe de planejamento não tenha pensado. É óbvio que é muito importante você pensar como que você alimenta a IA. Quando você falou, por exemplo, da histórico de consumo ou da estimativa, para mim é muito claro que a partir do momento que eu conectar a IA ao meu sistema de almoxarifado ou conectar a IA ao meu DFD, ao sistema em que eu faço meu DFD, isso aí ela vai fazer com o pé nas costas, porque ela vai pegar o valor que eu fiz da última contratação e vai jogar o índice de reajuste, ou ela vai pegar a quantidade que eu comprei, já vai colocar 20% de acréscimo, porque eu vou parametrizar o sistema e vou dizer que é o que eu faço de um ano para o outro, e ela vai calcular isso automaticamente. Então, assim, isso é uma interface que talvez ainda não exista, mas que não me parece difícil de acontecer. Mas eu achei bacana você trazer isso, porque realmente os campos de possibilidade dentro de um ETP, pensando
que a gente tem essas bibliotecas de textos possíveis, padrões, né? Para levantamento de mercado, para descrição da solução como um todo, porque aí ela vai trazer soluções que já foram discutidas em outros lugares, por exemplo, seria muito inteligente. E se a gente lembra, por exemplo, eu uso compras, né? Eu uso o sistema de compras. O sistema de compras, hoje a gente já consegue ver os ATPs do Brasil inteiro. Então, se você colocasse uma ferramenta de IA que utilizasse tudo que a gente preencheu em todos os ATPs do Brasil inteiro, a gente teria alimentado esse sistema de uma maneira infinita. Porque todo mundo que é órgão público federal é obrigatório a usar o Compras, mas tem vários outros órgãos que também utilizam o Compras. Então, se você pegar só todos os ATPs que são escritos no Brasil, você já teria, sem dúvida, uma consulta aí que eu hoje, quando eu quero comprar um item que eu nunca comprei, eu tenho que ir lá voluntariamente, catar quem já fez um ATP disso, procurar abrir esse ATP, ler esse ATP, para ver como que essa outra equipe descreveu. A IA faria isso, obviamente, com muito mais agilidade. Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vai inserir um banco de dados na IA, ela vai aprender com aquele banco de dados. Eu vou trazer uma dor verdadeira aqui. Você já foi lá no banco de dados procurar um ETP pronto para comprar alguma coisa que você precisa do seu órgão. E achei horrível. Quantos ETPs horríveis estão ali naquele banco de dados? Aí, a maioria que a gente clica, infelizmente. E subir ele dizendo, aprende com esse ETP horrível aqui, olha o risco que tem aí. Sim. É um dos grandes problemas que a IA, a Microsoft tentou sair na frente. Ela tentou, falar, vamos lançar a minha IA aqui. E lançamento de tecnologia é show, né? É auditório cheio de gente, eles fazem aquela coisa na hora, aquele espetáculo. Cara, a IA dos caras foi preconceituosa e tendência nazista. Por quê? Porque eles pegaram de um banco de dados chamado internet, que é uma parede de banheiro desgraçada, onde cada um escreve o que quiser. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade de construir, uma necessidade de ter uma IA do governo, por exemplo, que olhasse para os ETPs e falasse, nossa, agora está facinho fazer um ETP, a gente teria que ter alguém por trás, no backstage, dizendo, olha, esse ETP está ruim, esse aqui está bom, esse aqui pode ir para o banco de dados, esse aqui não. E é fundamental, gente, e aí vamos tocar no outro ponto tecnológico aqui. Tudo e qualquer coisa que a inteligência artificial te entregar tem que ser conferido. Você tem que ler. Tem que ter um juízo crítico de valor sobre aquilo. Porque as pessoas vão pegar o troço de qualquer jeito e vão jogar. Eu converso tanto isso com o aluno. Gente, não faz isso, é o pior erro que você pode cometer. E eu mostro para eles ao vivo, assim, olha, vamos fazer um ETP agora aqui. Você dá um comando, já tem um comandinho pronto, e ele cospe o ETP na sua cara, assim. Uma coisa maravilhosa, é lindo de ver. E aí eu começo, gente, vamos ler isso aqui que está aqui. Ó, esse ponto aqui não se aplica para o município de vocês, por isso e isso. Ó, esse ponto aqui se aplica. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ela se aprofundar nesse ponto aqui, porque ela vai entregar um ETP homogêneo. Um parágrafo para cada um daqueles itens ali. Se você não se ligar que ela está inventando coisas baseadas em estatística, você vai pegar a estimativa de quantidade de contratação que ela colocar no papel e vai colocar no teu processo. Ela inventou uma quantidade para te entregar, baseado sabe-se lá em quê? Porque ela ainda não está conversando com o plano de contratações anual, por exemplo. Então, esses cuidados, Bárbara, são, sim, demais da conta importantes. Inclusive no próprio campo do levantamento de mercado, você entender se aquilo é uma prática que o seu mercado te atende, né? Isso eu falo muito isso com a minha equipe quando vai fazer ATP, com as equipes de planejamento lá do estudo. Gente, o mercado oferece essa solução? Ou então, para além disso, a gente usa essa solução há 20 anos. Será que não existe uma outra que o mercado passou a oferecer? Então, provavelmente, a IA vai trazer opções ali, por exemplo, no campo de levantamento de mercado, ela vai te dar opções, e pode ser que ela te dê uma opção que ainda existe. E aí você vai ter que tirar essa opção, porque essa opção, sei lá, ela vai te dar um formato de um produto que não é comercializável. Então, você não tem como comprar aquilo. Então você tem que filtrar, precisa de um ser humano. A máquina, ela não vai fazer o trabalho sozinha, ela precisa de um ser humano. E esse é o gancho, né, que eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Eu fiz um artigo junto com, que foi coordenado pelo professor Rafael Oliveira, com vários administrativistas, quase que não sai, de vários estados aqui do Brasil, e cada um pôde falar sobre algum tema. E eu quis falar sobre a questão de como ficaria a terceirização no Brasil pós, né, pandemia, em que a gente teve uma mudança, óbvio, de como a gente trabalha, né, como que o trabalhador se coloca no mercado de trabalho. E aí a gente viu diversas empresas fechando as portas fisicamente para trabalhar em teletrabalho. Então há um movimento muito diferente depois da pandemia. A pandemia teve, por certo, muitos pontos negativos, aliás,
vários, diversos pontos negativos, mas ela acelerou nesse sentido, esse caminho para a gente poder avançar um pouco mais em questão de tecnologia. Mas juntamente com isso veio esse receio de que a tecnologia, de que as inteligências artificiais iriam acabar com o emprego, ia acabar, né, ia trazer muita desigualdade social, em razão de que essas atividades mais rotineiras, né, mais operacionais, elas seriam facilmente substituídas por essa inteligência artificial. E aí no meu artigo, não vou me aprofundar aqui, eu deixava claro que sim, existe muitas profissões que vão, obviamente, ou atividades que obviamente vão deixar de ser executadas por pessoas, mas que essas revoluções acontecem desde que o mundo é mundo. Então, quando a gente pensava na questão da revolução, por exemplo, industrial, quem estava lá pensou que ia acabar também. Então, a verdade é que a gente precisa se posicionar enquanto pessoas, como pensantes, como aquele que vai impulsionar, né, essa ferramenta. Então, o que a Bárbara disse aqui é perfeito, o que você colocou é perfeito. Ela vai te trazer um compilado de ideias e informações. Mas isso ainda não vai dispensar essa inteligência nossa, né, de conferir, de corrigir. E somos nós que estamos, como você brincou lá no início, treinando. E é fato, né? A gente está treinando, a gente não para pensar que, por exemplo, que quando a gente está, de repente, usando uma plataforma qualquer nossa, teve um ser humano ali por trás, ali imputando algumas informações que vão dizer que aquilo ali é importante ou não. Eu vi uma reportagem um dia desses falando que uma grande startup, né, contratava pessoas para tirar foto de coisas das mais diversas formas, para que quando alguém pesquisasse sobre microfone, teria uma bateria de coisas. Então, aqueles microfones não saem do nada. Tem pessoas também por trás desse processo. Então, acho que é importante a gente desmistificar de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, porque isso está evitando, está sendo uma barreira para que a gente avance nesse sentido, né, de progresso. A gente precisa avançar, até para que ela possa ser segura. Como você disse, a inteligência artificial, eu comentava um pouco com a Bárbara antes da gente começar a gravar. Quando a gente pensa em inteligências artificiais para nível de segurança pública, tem alguém ali imputando dados acerca do que seria um elemento perigoso ou não. Então tem que ter cuidado se aquela pessoa que está ali colocando aqueles elementos, se não existe ali algum preconceito, né? Alguma discriminação acerca de padrões na sociedade que vão fazer que um estereótipo ou outro seja o estereótipo que vai ser entendido pela inteligência artificial como perigoso ou a nível de ter algum tipo de repreensão. Então, assim, é importante que a gente, como sociedade, né, se coloque dentro desse processo, e o governo, como uma grande ferramenta nesse sentido, precisa fomentar para que a inteligência não venha eivada de tantas discriminações, preconceitos e dados controversos, né, Gustavo? Isso é tão delicado e é tão importante tratar disso, porque se o ser humano já é altamente enviesável, é só você olhar um padrão de, sei lá, vou ter cuidado de falar aqui, mas, pô, para numa blitz, eu e a Michelle, quem vai ser parado? Bom, para você que tá aqui nos assistindo, a gente vai ter que fazer aquela nossa pausa, porque é óbvio que o bate-papo com o Gustavo seguiu mais do que a gente imaginava, e aí a gente vai fazer aquela pausa estratégica, e não sai daí que semana que vem a gente continua com o episódio com o Gustavo. Já curte e compartilha esse vídeo para mais. Tchau, tchau!